Eu quero falar de um texto da Bíblia, Gênesis capítulo 31, versículo, a partir do versículo 50 até o versículo 55. Se matares as minhas filhas e tomares as mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, esta coluna que levantei entre mim e ti, seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei um montão para lá, e tu não passará um montão a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós, jurou Jacó, pelo temor de Isaac, seu pai. Ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem comer o pão e passar a noite na montanha. E tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou os filhos, seus filhos, e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Amados, agora o versículo 54 e 55 fala aqui, ó. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, passarem a noite na montanha. E tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, e abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Amém? A palavra revelar é que Jesus, ele vai nos dizer na Bíblia que Labão fez uma coluna para dividir as terras, as tribos, dividir as terras e a tribo, para poder um ficar aqui e outro ficar aqui. É uma terra divisa, ou seja, no capítulo 4 de João, fala que a cidade samaritana era aqui, Siquém era aqui divisa. Então, para falar que as divisas entre cidade uma aqui e outra mais longe, se quer, pode se separar em cada linha. O que quer dizer? Bora lá. Quer dizer que Labão fez esta coluna para repartir as terras, para repartir o que ele fez, para não começar a pegar a si próprio, a falar assim, eu quero terra eu quero terra, dividir um pouquinho para Jacó e deixar o resto comigo. Por quê? Porque Labão, ele fez uma terra para fazer morada. Ou seja, 2 Coríntios fala que 2 Coríntios capítulo 5, 6, 7 fala assim, tem de bom ânimo, não andais entristecido, mas sempre em ânimo. Ou seja, a pessoa que tem ânimo, a pessoa que anda de humor, anda com felicidade, anda com graça, começa a não olhar para trás, a não olhar para fraqueza. Porque tem muita gente que conhecia a palavra, conhecia a verdade, eu quero afastar. Porque se o mundo te dava a coisa errada, você gostava. Mas quando conta a palavra, enjoou. Tava na maior bagunça, que é xingar, fazer coisa que não deve aos olhos de Deus. Então o que eu peguei na palavra? Eu pego que tanto Labão, tanto Sansão, Labão e Sansão do pessoa fraca. Sansão tinha o Espírito Santo de Deus. Sansão falou assim, eu tenho o Espírito Santo. Aí Dalila falou assim, Sansão, mete-me na espada e mate filisteus.
Sansão pegou a espada, apontou pro filisteu e matou. Aí para falar que Dalila falou assim, agora ele está chegando, pega ele. Aí Sansão não se lembrou do que tinha o Espírito Santo dentro dele e começou a dizer assim, ai meu Deus, peguei o filisteu com a espada e eu tinha dentro de mim a promessa dentro de mim, o Espírito Santo, misericórdia. Aí caiu na real, ele caiu, ele começou a olhar para trás e falar assim, adeus, perdoa eu. Ele caiu no estado miserável, ele caiu no estado autêntico, descido e médio. Aqui, Labão, outra coisa, Labão pegou as terras, pegou algumas terras e começou a falar tanto para você, tanto para ele, tanto para mim. Ou seja, eu escrevi aqui, Labão fez a coluna, só que não quis dividir para Jacó, e deu só um pouco para ele, e do resto quis ficar exibido. Por quê? É porque tem muita gente que tem uma moça que é com Deus, certo? Tá com Deus, mas a maioria pega a palavra e fala assim, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra, eu tenho obediência, eu tenho uma renovação, eu tenho um renovo, eu tenho uma mudança em mim. Mas quando olha pra trás, fala assim, olha lá, ó, tá de novo, tá de novo. É por isso que eu falo, a iniquidade é o pecado que pratica toda hora. Então por isso que pecado, não pode colocar o pecado e a iniquidade no mesmo prato. Por quê? Porque pecado, tipo assim, Deus, pequei hoje. Peço perdão pra Deus, perdoou. Se colocar iniquidade e falar assim, Deus, tô com iniquidade aqui, pequei hoje. Aí, peço perdão. Aí volta, pequei de novo. Peço perdão, pequei de novo. Aí começa a pecar. Aí nessa vida de volta de pecação, começa a dizer assim, agora, agora tô pecando toda hora e não sei parar. Por quê? Porque isso é um costume muito sério de não conseguir parar. Que é uma dica, oração, promessa. Promessa assim, eu quero de hoje para até domingo que vem eu não pecar, promessa. Eu quero de hoje até em março eu não voltar pro mundo. Eu quero dividir a minha vida sincera com Deus, para mim, e abençoar o próximo todo dia. Aí, segunda coisa de capítulo 5, 6, fala assim, tem de bom ânimo. Aí no versículo que tá aqui em Coríntios, segunda coisa de capítulo 2, Coríntios, Coríntios 5, 6, na verdade, ele fala bem que é uma série bem bonita. Fala que tem que dar em ânimo, tem que dar em temor a Deus, tem que dar em santificação e é verdade. Aqui, Coríntios, capítulo 5. Tô quase chegando aqui. Capítulo 5, versículo 6. Aqui, aqui, veja bem. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo estamos no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, aí para aqui um tempo, eu vou repetir um pouco. Aqui, sabe qual que é o melhor ponto da pessoa? A pessoa assim, eu batizei, tô obediente, tô santificado, tô na obra, tô na renovação, tô na graça, tô no curso, tô no congresso, tô obedecendo líder, tô obedecendo pastor, obedecendo em casa, obedecendo pai, mãe, a lei da igreja. Mas quando chega no amigo que não é crente, fala assim, vamos ali brigar, vamos ali fazer coisa errada. Ou seja, a iniquidade no Brasil já cometeu pecado sincero, gravíssimo. Porque no capítulo 1 de Gênesis, Adão não tinha pecado.
Aí no capítulo 3 de Gênesis, a queda. A Eva tocou a maçã. A Eva tocou a maçã e falou assim, eu quero além do Adão. Olha o detalhe. Além do Adão. Pegou a maçã, trouxe dela, mordeu. A palavra fala que quando Adão olhou para Eva, que estava comendo maçã, o Adão falou assim, ai Deus, agora vai me castigar. Castigou. Aí para que não percebeu que estava no caminho da perdição, Adão olhou para Deus no Éden, atrás dos arbustos, e falou assim, Deus, eu não sei o que eu fiz, mas só que me perdoe. Aí para falar que Deus falou assim, Adão, sai da moita, sai desse capim e vem para o meio. Adão estava com vergonha. Adão estava naquela tristeza, né, naquele cabisbaixo de falar assim, se pecou, se eu fracassei, então eu não quero ver ele. Olha Pedro. Pedro negou Jesus, mas depois se arrependeu. Não pegou? Quando você pede perdão a Deus, você se arrepende. Quando você não pede, você tem remorso. Olha aqui pra mim. Quando Deus quer te perdoar, não tá a hora. Ele perdoa a qualquer hora. Mas se a pessoa não tiver vergonha na cara, começa a pecar, fracassar, falhar, ter pecados e não parar. Olha aqui pra mim. Palavras que segunda Pedro, vamos além. Segunda Pedro, aleluia. Aqui, tá aqui pertinho dele. Segunda Pedro, capítulo... Só um minutinho, irmãos. Muita folha aqui. Segunda Pedro... Pera aí. Segunda Pedro, capítulo 2. Aleluia. Segunda Pedro 2. 2 versículo... Aqui, capítulo 2, 2 Pedro 2:20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixar enredar de novo e vão vencidos, tornou-se o seu íntimo estado pior porque o primeiro, pois melhor lhe for nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando do santo mandamento que lhe foi dado. Com que eles aconteceu o que diz, certo edágio, o verdadeiro cão voltou ao próprio vômito. A porca, levada, voltou a resolver seu lamaçal. Olha aqui, meu, olha aqui. Deixa eu falar uma coisa. Olha. Aqui, deixa eu falar aqui uma coisa. A pessoa percebe que tá indo na pior. Capítulo 8 de João. A mulher tava em adúltero, se embriagando. O fariseu pegou a mulher, trouxe Jesus. Jesus não ligou. Pegou a pedra e falou: aqui não tem pecado, atira a pedra contra ela. E Jesus fez assim, riscou, pegou o dedo dele, riscou no chão lá e falou: quem tem pecado, tira a pedra. Todos correram. A falou que a mulher e Jesus ficaram juntos. Aí Jesus disse: vai, e não faz mais isso. Ele não condenou, não julgou, não mirou ela, não colocou no tribunal, mas só disse: vai, e não faz mais isso. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11, ele fala que a viúva fica triste, cabisbaixo, por quê? Porque ela sabe que tem o seu filho único, bonito lá, seu filho querido do coração. E é por falar que Jesus
fala pra ela assim, o que foi que tá chorando? E ela fala, meu filho morreu hoje, eu tô triste por causa que eu tinha só ele. E ela fala que Jesus olha pra ela e fala assim, manda para esse cemitério. E parou. Parou de vez, parou. E ele falou assim, agora para o esquife, caixão. Pegou a mão dele e falou, defunto, levante e fale. Aí a fala que o defunto levantou, começou a se erguer a cabeça. Começou de novo, até voz e foi sua mãe. Capítulo 11 de Lucas, versículo em diante, fala que Lázaro era amigo de Jesus. Olha aqui, irmão, olha aqui. Lázaro morreu porque não era para morrer ainda. Era só uma promessa de Deus para com Lázaro. Não era Lázaro contra o mundo, era Lázaro contra Deus. Era a promessa de Lázaro contra Deus. A falou aqui, Jesus olha para Lázaro e fala assim: há quantos dias está aqui no sepulcro? Aí a Marta fala: está aqui alguns dias, porque ele está fazendo já. A gente disse: tire a pedra e eu vou falar com ele. Aí a Maria fala: a Maria, que manda Jesus fala assim: tire a pedra. Jesus fala isso. Aí a Maria fala assim: mas só que tira a mão. A gente diz: não quer saber. Aí Jesus falou pra ela: tira a pedra. Aí tirou a pedra, a gente disse: Lázaro, vem para fora. Ele saiu para fora, fedendo com faixas. E foi embora. No capítulo. Tá aqui pertinho. No capítulo. Capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 8. Vai falar que Jesus diz assim: e como ele foi obediente, morte de cruz. Pelo que também morreu na cruz e foi obedecido na morte. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de lá, não sei se faz memória, vai dizer bem assim: e ele sobre a cruz cravou-se nele os nossos pecados, cravou sua mão na cruz e morreu por nós. E é para falar que aqui eu estou, só para dar um testemunho aqui, é para falar que tanto Labão, tanto Dalila quanto a Sansão, aqui, Sansão era a promessa de Deus para andar obediente em santidade. Agora Dalila é uma diaba, é uma mulher incrédula, é uma mulher errada de Deus. Por que falou isso? É porque Sansão tinha promessa, Sansão tinha conhecimento da palavra e honra. Davi era pastor. 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 6, ele fala que Moisés e Jessé vai até o pasto, que vai dizer assim: manda chamar Davi para vir à mesa. Ele vem à mesa, Davi começa a colocar a coroa na cabeça de Davi para ser rei. Davi é pastor. Davi começa a estar na mesa para começar a se estar sendo rei no palácio. Davi não vai para a igreja. Davi fica no palácio. Agora uma coisa, José, olha aqui uma coisa. Quando Jacó, tá até aqui pertinho, ó. Aqui, ó, que nem aqui, ó. Capítulo 37 fala aqui, ó. José fala aqui, ó. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tanto José, 17 anos, apacentava rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem,
acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Ele trazia má notícia dele, seu pai. Ora, Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez-lhe uma túnica, tala de manga compridas, vendo pois seus irmãos que o pai amava mais que a todos os filhos odiaram, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Por quê? É porque esse sonho era um sonho de José que era para se cumprir na frente. Ou seja, José vai ter um sonho para começar a se cumprir, não no passado, não no retrasado, não no antepassado, mas no presente. Já Israel amava José. Por quê? Porque José era senador de Israel. Tanto que a palavra fala que quando Jesus morre na cruz, a palavra fala que José vai falar com Pôncio Pilatos para poder pegar Jesus para se botar no seu sepulcro. José vai ser o pai de Jesus na terra. Mas sabe, pecador? É uma coisa, entendeu? Mas só que esse José que está falando é o do sonho, mas isso é de Jesus. Ou seja, esse José é o sonho. Esse José é o José que vai sonhar com que vai ser de Israel, que vai trabalhar para Israel. Ou seja, o pai de Jesus, que é outro José, era senador de Israel, no segundo José, porque esse aqui era só o sonhador. Então o segundo era o pai de Jesus. Deu? Então para falar aqui, no capítulo 9 de João, no versículo 5, Jesus disse: enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8 de João, versículo 12, eu sou a luz do mundo. No capítulo, aqui na Bíblia, vai até claramente, no capítulo, acho que 5, no versículo, no capítulo 3 do 5 por assim, no versículo 45, do 45 ao 47, vai dizer bem assim, que enquanto estava no mundo, a luz raiou no mundo. É por isso assim. Ou seja, e a palavra vai revelar é que no versículo 11 fala que seus irmãos já tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentava teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te. E ele respondeu José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos, e o rebanho traz-me notícia. Assim enviou o vô de Hebron, e ele foi a Siquém. E o homem contou a José que andava errante. Repetia. E o homem encontrou José que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro irmão. Diz-me onde apacentar o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois eu ouvi dizer: vamos Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, e chorando Dotã. E de longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. Ele dizia ao outro: vem lá o sonhador, vem depois, agora matá-lo, encerrá-lo numa dessas cisternas, diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. Eu vejo aqui
José era um sonhador. José era um homem ousado, obediente, pastor, jornaleiro e pensativo em Deus. Ou seja, tanto que eu falei aqui de 2 Coríntios, tanto também quanto 2 Pedro ou Filipenses 2:8, fala que quando a gente segue Cristo, temos uma prova ainda mais para passar. Mas só que não dá para poder largar de Deus. Ou senão, não vem pra igreja, não. Tem que vir sim. A notícia que eu vou dar pra você é que quando a pessoa fala assim, perdi o foco de estar feliz, perdi o foco de estar nas coisas sinceras com Deus. Você pensa, pronto, quem morreu na cruz? Eu ou foi ele? Foi alguém da filha ou foi ele? Ou seja, quem morreu pra tua vida não foi ninguém. Foi só aquele que gerou você para ter a promessa aqui na terra. Ou seja, para você é começar a ter almas, para ter sucesso. Não é você que foi gerado para poder mexer assim. Quem te criou não foi alguém que começa a falar assim, quem me criou é um homem que começa a mexer entre o local, não. Quem te criou é o dono da palavra. Quem te criou é aquele que deu vida eterna. Na cruz do Calvário, capítulo 1 de Gênesis, criou ele no céu. A palavra é que fala Jesus, ele fala Emmanuel, Deus conosco. Ou seja, e a palavra vai falar que Jesus começa a olhar para Israel e falar, agora o povo começa a andar errante. Por quê? Porque que fala que José começava a dar notícias. Mas só que esse homem aqui estava errante. Por quê? Duas coisas. Esse homem que estava aqui na Bíblia estava procurando esse José na Bíblia para matar ele. Mas só que José não sabia que era esse homem que queria matar ele. Ou seja, porque a que fala é que por acaso não há passo do rebanho. Ou seja, José estava à frente com esse homem. Mas só que ele passou e não sabia, o José. Então, para falar aqui você aqui no texto, ele fala que, diz assim, no versículo 50 e 51 de Gênesis, fala que, se matares as minhas filhas e tomares outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão e Jacó, eis que montam esta coluna que eu levantei entre mim e ti, seja um montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei um montão para lá e para cá. Sabe por quê? É por causa que aonde tem a promessa, não passa o mal. Aonde tem o fracasso, a potestade, o diabo, o fracasso, mentira, fofoca, não entra no reino dos céus. Que prova? Capítulo 22, versículo 12, 13. 12, 13, fala bem assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pelas portas. Ou seja, a sua veste está encardida, está muito curta, está em sequência ou está correta. Ou seja, Provérbios que diz assim, Provérbios capítulo, acho que 19, 17. Vou esperar aqui rapidão 6. Provérbios 19. E bagulho é difícil demais. Vou colocar aqui bem rapidão, assim, mano. Provérbios.
tô procurando aqui, irmão. Meu Deus do céu. Tô pegando vocês aqui, só que pegando demais. Aqui, ó. Provérbios. Dá paciência, Deus. Aqui, ó. Provérbios capítulo 17. Versículo 1 até o versículo do 22 até o versículo 25. Fala aqui, ó. Do 1. Melhor um bocado seco de tranquilidade do que a casa farta de carnes contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho, que causa vergonha. Ó, aqui, ó. O escravo prudente dominará sobre o filho, por causa da vergonha. Aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 17 fala aqui, ó. Vi em todo tempo, amo amigo, na angústia se faz irmão. O homem falso de entendimento compromete-se. Versículo 20 fala aqui, ó. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre bem a cair no mal. O filho astuto é a tristeza para o pai. O pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas espírito abatido se faz secar os ossos. Por quê? É porque, lembra de Coríntios 5, 6? Fala que a pessoa que tem a obediência, tem a honra, tem o caráter de falar, eu quero obedecer meu pai para honrar o coração deles para comigo. Eu quero que meu pai me honre por causa que eu sou um bom filho. Não é assim que a mãe fala assim, eu quero que ele cresça na palavra porque eu sou um homem de Deus. Melhor de Deus do que do mundo. A mãe fala isso. Ou seja, tem muita gente que tem a palavra, mas só que não começa a obedecer. Porque, segundo Coríntios 5, 6, fala assim, até de bom ânimo. Ou seja, a pessoa que é da cabisbaixa, não tem a verdade na vida, não é nada. Não tem a honra de Deus, tem a desonra de Deus. José foi jogado na cisterna no fogo, que é uma cova lá. Só que a cova não é um fogo, na verdade, é uma cova, só que não tinha água. Só que é coisa que a palavra que é sobre o fogo, sobre essa palavra é retira. Só que José foi jogado na cova, só que não tinha água. Mas só que depois que José começou a sair da caverna, ele foi honrado depois lá em Israel. Porque maldito é aquele que ela mão no ungido de Deus. Maldito é aquele que não obedece o reino de Deus. Entendeu? A palavra fala que maldito é aquele que não honra a Deus com o próprio lábio, mas sempre desonra ele. Ou seja, dá pra entender isso aqui? Jesus disse, aquele que me alegra, eu alegrarei nele. Ou seja, capítulo 3, capítulo 5, na verdade, é falar que o rei Belsazar falou assim, chama as mulheres, chama as pessoas aqui, que eu vou fazer eu vir aqui para beber aqui, vou se drogar aqui, vou fracassar, vou falhar. Aí pra falar que Belsazar fazia vinho com álcool para provocar Deus. Tanto que depois disso, Daniel era um homem honrado a Deus e falou assim, Deus, que foi? Tá chamando eu? Aí Jesus disse, Daniel, vai lá na cidade de Israel para começar a falar com o rei Belsazar. Daniel falou com o rei para não fazer o pecado.
Porque Deus via o rei fazendo, Daniel ouviu Deus e foi lá. Porque Deus viu o pecado dele. Porque a palavra fala que e daqui de Deus, ó. E daqui de Deus, ele está em todo lugar. Ou seja, aqui, ó. E daqui é muito importante que falar aqui, ó. Não pague o bem com o mal. Evite brigas. Por quê? É porque. É porque o texto lá é que fala aqui, ó. Melhor é um bocado seco de tranquilidade do que a casa farta de canas e contendas. Por quê? Porque uma casa é do inimigo, outra casa é de honra. Uma casa é de desonra, uma casa é de presença. Qual casa, qual casa, qual casa que você vai acreditar? É casa de contenda ou casa de tranquilidade? Porque casa de tranquilidade é uma casa que deve estar na maioria da fé. Por que eu digo isso? Porque a fé é o fundamento das coisas que não vê, que não começa a compreender, mas sim crer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e tenha a paz do Senhor, que nesse domingo seja abençoado a sua vida. Paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém?